Amém. Glória a Deus. Vem para cá, meu pastor Tony Medeiros, nessa quarta estratégia. Cai para dentro, queremos te ouvir. Se você não pegou papel e caneta, já te convido a pegar. Não deixe passar esse momento que você já acordou. Vem para cá, meu pastor, abre seu som e vem para cá. Bom dia, graça e paz. Tem som aí? Amém. Perfeitamente. Amém. Então vamos lá. É, a última quarta que nós tivemos aqui, eu estava num lugar muito ruim, com um sinal muito ruim, não deu para a gente conversar direito e nem passar algumas ideias. Hoje aqui em casa, internet boa, acho que não vai ter nenhum impedimento. É. Se bem que o computador da minha esposa, ele é adestrado a ela. Ele tem vontade própria e a vontade dela prevalece sobre ele. Mas vamos lá. É, nós falamos naquela quarta-feira sobre Lucas capítulo 11, que é onde os discípulos encontram com Jesus e pede a eles: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinava os seus discípulos. E aí Jesus começa, desculpe, tá, gente, eu vou estar falando assim para a gente ganhar mais tempo, tá? E aí Jesus começa a dizer para eles: olha, quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá, o que que a gente falou aquele dia? Que o Pai Nosso, ele não é exclusivo de pessoas, de grupos, de cidade, de país. Ele é um Pai comum a todos nós. E nós somos filhos e a gente tem que entender que nós somos filhos incomuns de um Pai comum. Eu falei que na minha casa, na minha família, nós éramos 5 irmãos. Teve 2 irmãos que não compareceram no enterro do meu pai, porque não gostava, porque não discordava. Eles até gostavam do meu pai. Mas uma coisa é você gostar do pai e a outra coisa é você amar o pai. E com Deus também funciona assim. Muitos de nós gostamos de Deus, mas nós não amamos a Deus. E Jesus, ele é bem explícito quando ele fala assim: se me amas, guardem os meus mandamentos. Isso é um princípio de que eu amo a Deus, se eu guardo os mandamentos. Se eu não guardo esses mandamentos, o meu sentimento com Deus entra em conflito. Ontem nós fomos visitar uma família, eu e a pastora Rose, e eu não gosto de citar muito essas visitas que a gente faz, porque a Bíblia diz: se o que a tua mão direita faz, não saiba a esquerda. Se você der a sua esmola em público, já perdeu o seu galardão. Eu não gosto de citar muito isso, não, mas uma família que veio de uma outra cidade, veio para cá, com promessa de algumas pessoas, de trabalharem, de estudar e tal, e começaram a passar muita necessidade aqui no local. E nós fomos lá visitar aquelas pessoas. E chegando na casa, eu fui olhar a situação daquela família. Estava eu, a pastora Rosa, e a minha mãe também é uma missionária que tem que ir junto agora. Bênção pura. E aí me veio à cabeça o texto de Tiago, né? Que diz que, o texto diz assim: Eia, se amanhã ou depois dissermos vamos para tal cidade, e ali vamos trabalhar, e ali vamos viver, vamos nos alegrar, antes devemos dizer: se o Senhor quiser, iremos, faremos isso, aquilo, porque a nossa vida é como uma neblina.
passa logo. Então, a vontade deles foi vir para cá, morar aqui, estar aqui. Mas a gente pergunta diante da situação: foi vontade de Deus? Para sabermos a vontade de Deus, precisamos conhecer Deus. Por exemplo, eu me lembro que na gravidez do nosso primeiro filho, a pastora Rose teve desejo e vontade de comer jaca. Meu Deus, o negócio era fora de época, pastor, o tal da jaca. Não tinha jaca. Aí, e mulher, quando não está grávida, quando começa a falar, assim, é benção pura, é benção. Mas quando está grávida, essa bênção duplica, triplica, sabe? E eu quero jaca, eu quero jaca, eu acordava de manhã, eu quero jaca, eu quero jaca, e eu comprava outros doces, comprava outras coisas, dava para ela comia, eu falei, não, eu quero jaca, eu quero jaca. E aí eu consegui uma jaca com alguém que fornecia jaca fora da época, lá no Ceasa, no Ceará, como é que é lá na Avenida Brasil? Onde vende fruta ali. Ceasa. Ceasa, Ceasa, isso mesmo. Obrigado, Nina. Conseguimos a jaca. Meu Deus. Mas eu tinha que conhecer a vontade dela. Era jaca dura, né, pastor? Era jaca dura. Tinha que ser jaca naquele tempo. E ela ficou muito satisfeita, ficou alegre. Ela comeu sozinha uma jaca, eu achei que ela ia passar mal, porque era a vontade dela. Mas a vontade desse Pai Nosso não pode ser comum a todos os filhos. A gente fala assim, mas o pai sempre tem um filho predileto, né? Diz as pesquisas que o filho do meio é o mais predileto. Dizem, sei lá se é o filho do meio. Outros dizem que é o caçula, que é o pior. Então tem umas teorias loucas aí. Mas isso é no pai terreno. Com o Pai Nosso, não tem essa questão de privilégio. O pai é meu. Eu posso até me sentir assim de uma maneira egoísta. O pai é meu, o pai me ama, Deus me ouve, Deus está comigo. Glória a Deus que você tem esse sentimento. E tenha sempre, mas eu quero te dizer que o pai não é exclusividade nossa. E aí, ele continua dizendo assim: venha o teu reino. E esse reino também não é exclusividade para os filhos incomuns. Nós vamos desfrutar dessa bondade do reino. Nós falamos aqui no Transbordo uma vez que Jesus ele dizia, as pessoas falam assim, onde está o reino? Está ali, está aqui? Jesus fala, não está em lugar nenhum. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não é constituído com aparência humana. Não é um lugar aparente que é o reino. Ele está dentro de vós. E quando eu linko esse texto, acho que esse texto está em Lucas, Lucas 17, mas quando eu vou linkar esse texto com Romanos 14, aonde diz que a vontade de Deus é justiça, paz e alegria. Então eu entendo que dentro desses filhos que são incomuns, a vontade do reino é que exista dentro de cada um de nós justiça, paz e alegria. Agora, pastora, interessante que a pastora sumiu daqui, vai ser você mesmo, Lila, que você está aqui. Ô, Lila, aí vai ser você. Interessante, Lila, que quando a gente vê que essa questão de justiça, paz e alegria, ele diz que isso tem que ser feito na terra como é no céu. No céu, Lila, é mais fácil, sabe por quê?
Sabe por que no céu é mais fácil? E deveria ser feito na terra também, como é no céu. Isso é oração. Isso é palavra de Jesus. Não é doutrina de nenhuma denominação. Palavra de Jesus. Sabe por que no céu é feita? E lá não tem emendas? Porque lá tem Miguel, lá tem arcanjos, lá tem Gabriel, lá tem querubins, lá tem serafins, lá tem os anciões, lá tem uma pessoa, Lila, que aqui na terra ele era cordeiro de Deus. João chama ele de cordeiro, ele era o cordeiro. E cordeiro é um negócio tão fofo que você pode abraçar, você pode pegar, você pode... Mas ele sofre uma mutação, e esse cordeiro agora, João, lá no céu, vê ele como um leão. Cordeiro para leão. Pastora, pegar cordeiro é fácil. Brincar com cordeiro é fácil. Vai brincar com leão. Lá ele é leão. Então a vontade dele lá tem que ser feita. E teve uma pessoa, Lila, que ousou fazer a vontade dele. Perdão. Teve uma pessoa que ousou não fazer a vontade dele, que foi um ser chamado anjo de luz, Lúcifer. Ele foi tirado, ele foi jogado do céu. Ele e miríade de anjos junto com ele. Ah, mas eu sou anjo, eu vou discordar de Deus. Ah, vai discordar de Deus? É anjo? Vai embora daqui. Gente, eu tô falando eu falo assim, pastora, sabe? Porque eu vim lá de Piraí, sabe? Lá é roça. Lá não tem esse negócio de falar bonito igual a pastora Mônica. A pastora Mônica fala tão bonito, assim. Pastora, acho que foi ontem de ontem, né? Estava falando da pastora Mônica, né? Que a pastora Mônica, se ela tivesse um veio no mundo esportivo, ela seria uma dessas narradoras de futebol, que agora a mulher está narrando o jogo, né? Direto, né? Acho que a pastora Mônica ia ganhar dinheiro sendo narradora de futebol, né? Porque, gente, eu vou falar, se eu fosse, tivesse esse jeito da pastora Mônica, gente, eu estaria bem longe, né? Essa habilidade que ela tem. Mas vamos lá, então não tem jeito, gente, não tem jeito. No céu tem que prevalecer a vontade, porque lá Deus é soberano. Lá Deus é Deus e ponto final, não tem jeito. Agora aqui na terra não tem Miguel, não tem Gabriel, não tem arcanjo, não tem, é nós. Aqui na terra é nós. A vontade de Deus aqui na terra depende de nós, depende de mim e de você. Eu fico pensando assim, pastora Rose, é vontade de Deus o que está acontecendo na Venezuela hoje? É vontade de Deus. É vontade de Deus que uma mulher. É por isso que quando as pessoas falam de mulher, que mulher não pode isso, não pode aquilo, eu já fico logo com o pé atrás com essas pessoas que dizem isso. Uma mulher chamada Maria Corina briga com todo o sistema, briga com todo o sistema de ditador, de narcotráfico, de morte, de miséria, de desgraça. Cadê os homens da Venezuela? Uma mulher peita todo mundo. Uma mulher. Meu Deus do céu. Fico pensando, será que é vontade de Deus o que está acontecendo em Israel hoje, na Palestina, na face de Gaza? Bebês sendo colocados no forno, mulheres grávidas tendo a sua barriga aberta, tirando os bebês para fora, sendo jogados no fogo pelo Hamas. Isso é vontade de Deus. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo no Líbano,
na Ucrânia, na Rússia. Isso é vontade de Deus, pelo amor de Deus. E quando a gente vê, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2, versículo 3, diz que isso é bom, que é bom e agradável diante de Deus, que todo homem venha ao arrependimento e tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é vontade de Deus. Então, eu fico pensando quantas pessoas estão sendo salvas na Venezuela, na faixa de Gaza, Israel, Rússia, porque isso é a vontade de Deus para eles. Não é que tenha milhões de mortos ali naqueles lugares. A vontade de Deus é que eles venham ser salvos. Isso é vontade de Deus. Se a gente for falar de vontade de Deus, tem que ter umas 10 quarta-feiras aqui estratégicas. Uma das vontades de Deus é Mateus 28. Qual que é a vontade de Deus? É ide por todo mundo, faz discípulo, batiza ele, ensina ele a guardar tudo que eu vos ensinei. Consequência de fazer discípulo, batizar o discípulo, ensinar ele, é que ele diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por que a gente não entende essa vontade? Por que a gente não entende essa vontade? Porque a gente, quando chega na nossa igreja, o que a gente faz? Ensina primeiro. Está errado ensinar? Não. Está dentro do cronograma pedagógico de Deus? Não. A vontade de Deus é fazer o discípulo primeiro. Segundo, batiza o discípulo, depois ensina o discípulo. Quantas de nossas denominações, igrejas fazem discípulos? Fazemos meias vontades, Lira, de Deus, meias vontades. Mas, pastor, discípulo é difícil, discípulo é não sei o quê, é alguém que inventou, é não sei quem que inventou. Não, não, descarta esse pensamento. Quando João Batista chegou pregando no deserto, perguntaram a ele: olha, de onde vem tudo que você faz? Eu faço o que me veio do céu. Opa! Não era da cabeça de um maluco que vestia pele de camelo, roupa de camelo, que comia mel silvestre. Não era da cabeça de um doido. O que eu faço porque sou orientado do céu. E ele começou a fazer discípulo. Quem começou a discipular foi João Batista. Quem deu continuidade? Jesus. Em Atos capítulo 6, eu não vou lembrar o versículo, mas diz que lá multiplicava-se o número de discípulos e já estava em 5.000 e multiplicava e foi para 10.000 discípulos. Tinha Jesus em Atos 6 para eles se espelharem de fazer discípulos semelhantes a Jesus? Não. Tinha discípulo lá no ministério, tinha Jesus lá no ministério de João Batista para que os discípulos se espelhassem em Jesus? Não. Sabe qual a dificuldade que nós temos hoje para fazerem as pessoas se espelharem em Jesus? É que nós temos que exalar o cheiro de Jesus, o jeito de Jesus. Tanto é que quando chega, eu acho que é Atos 11, perdoa se eu errar, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos são chamados de cristãos. Como é que eles chegaram naquele lugar, Antioquia,
e as pessoas falam, tu é um cristão, eu estou vendo Cristo em você. Não tinha Jesus mais, só tinha alguém semelhante a Jesus dentro deles. Quando existe alguém semelhante a Jesus dentro de nós, as pessoas vão ver Jesus na gente e vão dizer: tu é um cristão, cara. Tu é um cristão. Então, essa é a vontade de Deus. É ir e fazer esse discípulo que ele é parecido com Jesus. Agora, interessante, Lila, que ele fala assim, ó, vontade de Deus no céu, e ela já está bem fechada lá, não tem jeito. Vontade de Deus aqui na terra. Aqui na terra precisa da gente. E aí eu preciso linkar agora, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sou bom de fazer isso aí. No seminário eu tomava pau nessa matéria. Nossa, como é que eu tomava pau? Eu preciso linkar agora Lucas 11 com Romanos 12. Se nós estamos dizendo aqui, e se Jesus disse aqui, que a vontade dele tem que ser feita na terra igualzinha no céu, então precisa de gente e precisa de um corpo. E aí, Romanos 12, o apóstolo Paulo chega lá e fala assim: eu rogo pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Vossos corpos é meu corpo, é o de Lila, é de Mônica, é o de Rose, de Laura, de Zita, de Vandão, os nossos corpos em sacrifício. Gente, eu preciso saber o seguinte: o que eu faço para Deus tem sacrifício? Tem sacrifício? Por exemplo, jejum é sacrifício. Eu vou inventar um jejum aqui na sala do transbordo. Posso, pastora Mônica? Posso? Vou inventar aqui agora. Se pode, está liberado, vamos lá. Jejum de Giló, 1 ano. Quem entra comigo? Ô, Lila, eu nem fiz, mal fiz o apelo, você já foi? Tô dentro. Tá dentro? Então vou arrumar um jejum ruim, tá? Quiabo. Jejum de quiabo. Isso não é sacrifício, gente. Sacrifício é dar o que te custa. Sacrifício é dar o que te custa. Que não me custa não é sacrifício. Ontem nós levamos um monte de coisa lá para as pessoas. A pastora pegou lá umas cobertas velhas, roupa. Não era velha, hein? Não era velha, não. Foi Mas, do uso. é, Ai, ai. mas não interfere mais, não. Deixa, é porque. Vamos lá. Mas, mas custou para a gente? Então não é sacrifício. Não custou, não é sacrifício. E esse sacrifício, ele fala, tem que ser santo e tem que ser agradável, que é o seu culto. Gente, o que Deus quer é você como um sacrifício separado, agradável. Se você que está me ouvindo aqui hoje é uma pessoa desagradável, querido, com muito amor, com muito carinho. Deixe de ser desagradável, seja uma pessoa agradável. Você é agradável. Quando você entra no ônibus, olha para a casa do motorista, do trocador, você está com aquela cara de chuchu para ele. Você é agradável com as pessoas. Santo e agradável, que é o seu culto racional. Ele está dizendo assim: você é um culto. Você é um culto. E culto tem a ver com cultura. Aonde eu chego, qualquer lugar que eu chego, eu culto, eu tenho falado isso aqui, eu culto, eu preciso mudar o culto da cultura, não é a cultura
que tem que me mudar. É eu que tenho que mudar no sentido de que eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. É isso que está dizendo em Romanos. Agora, quem tem que ir é meu corpo. Aí eu vou orar lá pela situação que está lá. Não, eu tenho que ir na cultura. Quando você vai visitar uma família, uma casa, você está indo em uma outra cultura. Ah, mas é perto de casa. É sim, mas em cada casa tem uma cultura. E tem dinâmicas familiares que são demoníacas, são destrutivas. Então, o discípulo ele tem que ir lá. Ele precisa ir lá. Você sabe por que, que em Atos diz que eles estavam de casa em casa, do templo e de casa em casa, ele estava nas casas. Você sabia que quando Saulo era endemoniado, perdão, não sei se Saulo era endemoniado, mas quando Saulo respirava ódio, eu acho que o pastor, acho que o endemoniado, quem respira ódio é endemoniado, sim, também, né? Acho que pode ser, né, Lila? Acho que pode ser. Ele entrava nas casas para perseguir a igreja, para prender a igreja. Ele entrava nas casas. Então, cada casa tem uma cultura, sim. Agora, ele fala que quando eu tenho todas essas propriedades, me sacrificar, ser santo, ser agradável, eu virar um culto racional, eu não posso, ele diz assim, e não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, ele está dizendo, não toma a forma do mundo. Querido, a massa, você é uma massa quase pronta para ter um formato. Quem faz bolo aqui, eu acho que a especialista aqui é a senhora H, Madame H, não sei, ou é Lila? Acho que Lila não é não? Deve ser senhora H. É Madame H, não sei como é que é o nome dele. A massa, querida, ela é maleável, não é maleável? Mas quando ela entra numa forma redonda ou quadrada, ela vai se moldar na forma quadrada e precisa de fogo para fazer ela se moldar. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para não nos moldarmos à forma do mundo, mas sim à forma do Evangelho. Por quê, querido? Eu não posso me moldar à forma do mundo. Sabe por quê? Porque lá em 1 João, no capítulo 5, eu não vou lembrar o versículo. Eu não vou lembrar o versículo, mas o apóstolo diz assim: filhinhos ou amados, eu não lembro, gente, perdão. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Por isso que diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Por quê? Quem é o rei desse mundo? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Todo mundo jaz no maligno. Agora vamos lá. Vamos lá. O corpo é um culto que vai estar tentando mudar uma cultura aonde o diabo manda. Tá, vamos lá. E aí eu tenho que entender que através do meu sacrifício, uma cultura que não é boa, não é agradável e nem é perfeita. Porque Romanos capítulo 12 diz que quando eu faço tudo isso, eu vou experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu experimentar isso, eu preciso ter algumas mudanças no meu comportamento também. Agora, eu estou dizendo aqui, já enfatizei por 2 vezes, que o nosso corpo tem que ir. Quando o corpo vai, é eu que vou. Tá, vamos lá. 3 minutos.
Tem 3 minutos, a pastora falou aqui. Meu Deus do céu, é difícil. Quarta-feira é difícil demais. Vamos lá. Agora, para o corpo ir para apresentar um sacrifício santo e agradável a Deus, o corpo precisa estar o quê? Saudável, precisa estar bom, precisa estar tranquilo. E aí eu pego, querido, linkando mais uma vez em Lucas 11, Romanos 12, eu preciso linkar agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não lembro o versículo, aonde Deus assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Eu não tenho tempo para falar de teologia, então eu vou falar aqui a grosso modo. Eu não tenho tempo aqui para explicar teologicamente espírito, alma e corpo. Mas deixa eu falar para você uma coisa. A primeira barreira em uma batalha espiritual se chama espírito. O nosso espírito se conecta com o Espírito Santo ou com qualquer um outro espírito. Tá. Eu teria que ter um mês para explicar isso. A segunda barreira, alma, espírito, alma, corpo. A última barreira, o corpo. Querido, através do espírito, a Bíblia diz que um menino recebeu um espírito mudo e ele ficou mudo. Ele recebe esse espírito que entra no espírito dele e vai para a alma dele e psicossomaticamente ele passa a não falar mais, até que vem a intervenção de Jesus e ele passa a falar. E diz que um outro menino recebeu um espírito que o espírito fez ele ficar mudo e surdo. A Bíblia diz que lá em Atos 16, uma mulher recebe um espírito de elogio. Perdão, gente, ó,